Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luzi e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos dar sequência aos filmes, que concorrem ao Oscar, Vamos continuar aqui a falar dos filmes que concorrem ao Oscar. Hoje vamos falar da produção da Netflix, mais uma, História de um Casamento, Estrelado pelo Adam Driver, pela Scarlett Johansson, pela Laura Dern, e dirigido, e escrito pelo Noel Baumbach, tá? Esse filme ele está concorrendo a 6 estatuetas. Vamos lá: melhor filme, melhor ator para Adam Driver, melhor atriz para Scarlett Johansson, melhor atriz coadjuvante para Laura Dern, melhor trilha sonora para filme e melhor roteiro original para Noel Baumbach. E esse filme também já ganhou 3 Globos de Ouro, Melhor atriz coadjuvante de filme para Laura Dern, melhor ator de drama para Adam Driver, e melhor atriz de drama, de filme de drama para Scarlett Johansson. Então vocês estão vendo que é um filme que está vindo bem forte aí, E ele faz parte, daquelas apostas da Netflix de fazer filmes para ganhar prêmios, para poder elevar a marca, e aumentar, o número de assinantes no caso aí, Pra gente falar desse filme, eu vou precisar de spoilers, mas como ele tá lá na Netflix, ele é facinho de ver, Vocês dêem uma paradinha no vídeo, Quem não viu ainda, vá lá, assista o filme na Netflix, volte aqui, assiste a gente, E converse com a gente aqui nos comentários. O plot desse filme é um plot aparentemente muito simples, Ele fala do processo de divórcio de um casal, Você tem o Charlie, que é interpretado pelo Adam Driver, que é um diretor de teatro, e você tem a Nicole, que é a Scarlett Johansson, que é uma atriz, da companhia de teatro, Essa companhia de teatro, inclusive, ela tem a participação da Mary Wiseman, que é a Tilly, de Discovery, Jornada nas Estrelas de Discovery, que ela entra muda e sai calada do filme, infelizmente. Ela faz realmente só um papel ali de figuração, praticamente, Mas voltando ao filme, o que acontece? A gente está vendo aí o processo de divórcio desse casamento, tá? Esse casamento que os dois haviam combinado que ia ter um processo de divórcio amigável, sem advogados, eles somente fazendo acordos verbais ali, Mas a Nicole, ela acaba escutando a dica, o conselho de uma colega e contrata uma advogada, tá? Que é a Nora, interpretada pela Laura Dern, que é uma advogada que vai tratar o caso de uma forma extremamente agressiva, do ponto de vista profissional, de forma que ela faça de tudo pela sua cliente, vai cobrar honorários que são os olhos da cara, mas ela vai fazer de tudo pela sua cliente e ela não vai dar margem nenhuma, o mínimo de direitos possível para o Charlie, porque ela entende que o Charlie é um canalha, por quê? Porque a Nicole falou para ela, que ela trabalhava com o Charlie, e ela praticamente vivia dentro das regras do Charlie e ela não tinha espaço, para, vamos dizer assim, aprimorar a sua vida profissional de uma forma mais individual, no caso, Ela praticamente vivia meio que à sombra do Charlie e a Laura Dern entendeu que o Charlie não prestava e caiu dentro, Caiu dentro no processo para prejudicar o Charlie da melhor forma possível, no caso, E o Charlie, para se defender, ele vai ter que contratar um outro advogado que segue a mesma linha, que é o Jay, que é interpretado inclusive por um Ray Liotta que já está bem envelhecido, E aí o que acontece? Esse processo todo de divórcio que seria amigável, ele acaba sendo extremamente litigioso, altamente prejudicial financeiramente para os dois, que os dois vão ter que gastar uma grana preta, com honorários, eles vão ficar em dificuldades financeiras, e a coisa vai ser muito mais dolorosa porque as audiências nos tribunais, são uma verdadeira agressão, que um advogado de um faz contra o outro, transformando os dois em verdadeiros vilões. E aí o processo fica muito mais complicado aí no caso, Que se lá no início eles tivessem feito a coisa de uma forma amigável, sem advogados, entendeu? A coisa seria muito menos dolorosa no caso aí, certo? Então é um filme, que atinge muito a gente. Por quê? Porque esse filme, ele é um choque de realidade do início ao fim. A gente, entendeu? A gente pode estar sujeito, a tudo aquilo ali que a gente vê nesse filme. Ter que gastar muito dinheiro com advogado, entrar num processo muito complicado, essa coisa toda aí, Então ele é um filme que incomoda muito, no caso, E ele é tão choque de realidade, que ele começa, mostrando a vida desses dois personagens, E quando ele termina, a impressão que dá é que a vida dos dois, vai continuar, depois que o filme acaba, Como acontece com todo mundo. Então ele é muito choque de realidade, muito pés no chão,
nesse sentido aí, tá? O que é um filme que acaba, né, incomodando bastante por causa disso, né? É interessante a gente perceber, né, que é um filme de atores, né? A Laura Dern, por exemplo, ela tem todos os méritos, né, de ter ganho esse Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante. Está muito bem entre as favoritas lá para melhor atriz coadjuvante no Oscar, tá? Ela foi muito bem, ela foi realmente, ela conseguia ser muito amável, né, com a Nicole e ser muito odiosa como profissional, como advogado ao mesmo tempo, né? Ela despertava sentimentos muito dúbios na gente, né? Agora, é um filme que está realmente, né, em cima do Adam Driver, né, e em cima da Scarlett Johansson, né? A gente vai vendo todo o processo de interação desses dois personagens, né? A gente vai vendo, né, desde o início da separação, que é uma coisa amigável, que os dois estão tendo um bom relacionamento, uma boa conversa ali, né? A coisa vai passando para desentendimentos, né, que vão ficando gradativamente mais fortes no tempo, e depois, com a participação dos dois advogados, você tem uma grande explosão, né, na discussão, forte discussão que você vê entre os dois ali, onde os dois se agridem, né, violentamente, né, mas tão violentamente que depois um acaba até pedindo desculpa ao outro, e essa grande discussão ela fica como uma espécie de catarse, né, que seria realmente pela qual eles teriam que passar realmente para você ter essa separação amigável depois, no caso, né? Agora, uma coisa incomoda nesse filme, o Adam Driver parece ter mais tempo de tela do que a Scarlett Johansson, né? E, de repente, teria sido melhor que os dois tivessem o mesmo tempo de tela, entendeu? Que as visões dos dois fossem mais igualmente trabalhadas, né? Deu-se uma impressão de que a coisa ficou pendeu um pouco mais pro lado do Adam Driver no filme do que da Scarlett Johansson, né? Então foi um negócio meio esquisito aí. Agora o filme tem um momento muito interessante, muito emocionante, inclusive, que eu posso falar, né? Que momento emocionante seria esse? Seria justamente o fato, né, do filme começar, né, com os dois, né, falando o que cada um tem de melhor no outro, né? Quais são os pontos bons que a Nicole enxerga no Charlie e quais são os pontos bons que o Charlie enxerga na Nicole. Isso servia como parte de quê? De uma atividade de terapia de casal, né? Eles escreviam no papel o que um achava bom do outro, né? Para poder fazer esse processo de divórcio aí mais em brancas nuvens, no caso, né? Só que o que vai acontecer? A Nicole se recusa durante a terapia do casal a falar dos pontos bons do Charlie, né? E esse papel fica solto pelo filme até que lá no final, né, o Charlie encontra esse papel, né? Ele bota pro filho dele ler o papel, os dois leem o que a Nicole achava de bom do Charlie juntos, né? O Charlie começa a chorar, né? E a Nicole fica escondidinha ali, vendo os dois lendo aquilo, ela fica às lágrimas também. É um momento muito emocionante do filme que acabou sendo muito legal, certo? Então, gente, entendeu? Essa é a minha dica de hoje, tá? É um filme que vale muito a pena, é um filme que está facilmente acessível na Netflix, tá? Dê uma assistida nele que vale a pena, que é muito legal você ver esses atores, né? O Adam Driver, né, que trabalha em Guerra nas Estrelas, e a Scarlett Johansson, que trabalha na Marvel, né, que são franquias pop, né, do mundo geek, nerd, né, que não tem muito a ver com a nossa realidade cotidiana, né? É muito legal você ver esses atores que estão ali fazendo super-heróis, personagens fantásticos, coisa e tal, né, carregando sabre de luz, né, Viúva Negra, etc, bababá. É interessante você ver eles fazendo pessoas normais, passando por experiências do cotidiano, né, passando por dramas que qualquer um de nós passa no nosso dia a dia, pode passar no nosso dia a dia, né? É muito legal você ver esses personagens, né, saindo desse campo mais do fantástico e fazendo uma coisa mais pés no chão, uma coisa mais dramática. O Adam Driver, ele faz muitos filmes, eu costumo acompanhar a carreira do Adam Driver fora de Guerra nas Estrelas, eu vejo os filmes dele, eu acho muito, ele é um excelente ator, né? Então é uma oportunidade muito legal que a gente tem aí para ver esses dois atores aí trabalharem, tá? Então não percam essa oportunidade, tá? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera. Dê uma olhadinha lá no meu site batataespacial.com.br, que eu vou colocar a resenha de História de um Casamento lá para vocês lerem também, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.